Nosso estudo de hoje é a lição 3 do livro Irmão e tem por título Paz e Amor. Pensa nos despojados, nos irmãos que perderam o agasalho da paz ou que se viram expulsos do teto da confiança. Referimos-nos com frequência às dificuldades para que a paz se estabeleça no relacionamento entre os homens. Sabemos que o amor ao próximo, traduzindo a ação na caridade, é o caminho para semelhante conquista. Sendo-nos preciso, porém, impregnar a própria alma no bálsamo da compreensão, a fim de alcançá-la. Recordemos que nenhum de nós, os espíritos ainda vinculados à evolução da Terra, estará sem alguma necessidade por atender. Quando estendas as mãos no socorro aos companheiros em pendúria material, não ouvides doar entendimento àqueles outros que parecem desvairados na ambição destrutiva, esquecidos de que a fortuna é um dom de Deus para que a bênção do progresso geral alcance a vida comunitária. Amparando aos doentes do corpo com os recursos possíveis, não só negue simpatia para com aqueles que deliram nas ideias da posse absoluta, desfrutando levianamente as bênçãos de Deus como se Deus não existisse. Ensina o caminho do bem aos corações ainda incultos, entretanto não condenes os companheiros que trazem o cérebro iluminado pelo conhecimento superior sem coragem de trilhá-lo. Auxilia aos irmãos que se mostram avançados na quilometragem da idade física, às vezes amargurados pela marginalização ou pelo abandono dos entes que mais amam. Entretanto, ajuda como puderes àqueles outros que se encontram ainda no verde da juventude sob o risco de queda em perigosos enganos. Ampara os fortes para que não esmoreçam nas boas obras e escolhe os fracos que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Ajuda aos bons para que se façam melhores e inclui no teu pronto socorro de oração aqueles que por enquanto se deixam marcar pela moléstia da crueldade. Todos somos credores do auxílio uns dos outros. O ódio em suas múltiplas variações é a sombra que escraviza as algemas da expiação e do sofrimento milhões de criaturas terrestres. Imaginemos a libertação como sendo o templo do amor ao próximo. A porta de acesso a semelhante santuário tem o nome de serviço. Mas não podemos esquecer que a compreensão é a chave. Realmente, o Emmanuel vem trazer hoje para a gente se o maior aprendizado que a gente tem aqui na Terra é o aprendizado do amar ao próximo como a si mesmo. E amar, é claro que são tantos livros ainda que a gente precisa estar lendo e precisa estar experimentando para conhecer as várias faces do amor, aquele amor que foi resumido de maneira tão profunda por Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala que o amor tudo suporta, é resignado em tudo, não cobra nada de ninguém, tudo espera. Enfim, a gente está tentando fazer isso, aprendendo aos poucos a fazer isso. E se o objetivo maior é aprender a amar, a compreensão ela vai ser um ponto dos mais importantes, porque a gente vai ter que aprender uma coisa. A natureza tem o seu tempo certo para tudo. E a gente tem usado ultimamente como uma figura mental, a gente pensar no seguinte: o fruto vai ficar maduro na sua estação própria. Não tem como a gente fazer oração do lado, pedindo para que apresse essa maturidade. Não vai acontecer. Então a gente vai ter que esperar o momento certo, assim como a gente precisa respeitar também as ideias, os comportamentos daquelas pessoas que estão convivendo com a gente. A paternidade e a maternidade, elas passam para a gente uma experiência espetacular. Porque eu, por exemplo, estou com uma filha adulta, em que volta e meia, se eu estivesse no seu lugar, eu faria dessa maneira. E ela absolutamente não vai fazer daquela maneira que eu faço, que eu faria, porque ela tem outra aspiração. Então a gente se cala, procura dar o suporte para que ela possa estar realizando as suas empresas, os seus desejos, os seus sonhos, e a gente se coloca naquela posição de, eu estou aqui, tá? Vai tentar ser feliz da sua maneira. Se der errado, conta comigo,
entendeu? Quantas vezes tiver que começar de novo, a gente vai começar de novo, a gente vai... Assim como a gente vai tendo esse aprendizado com os nossos filhos, que é um aprendizado, assim, está sendo muito comum hoje eu conversar com vários amigos meus espíritas e eles dizerem isso, falaram, o que eu esperava do meu filho tomou um caminho completamente contrário. Não seguiu nem a minha profissão, nem a profissão da mãe, está seguindo uma outra profissão que ela não traz o retorno financeiro que a gente procura esperar dos filhos, até para poder ter uma segurança maior com relação ao futuro deles. Mas aí a gente conversa, ele está sendo feliz, então que ele possa estar sendo feliz. Essa compreensão, ela tem que começar a partir, sabe, desses aprendizados mais diretos. A paternidade e a maternidade são aprendizados mais diretos, para depois a gente partir para as outras pessoas também. Então ele fala para a gente, ser-nos é preciso, porém, impregnar a própria alma no bálsamo da compreensão. E recordemos que nenhum de nós aqui na Terra vai estar sem algum tipo de necessidade por atender. Aí ele vem falar para a gente, olha, quando você estender as mãos no socorro aos companheiros em pendúria material, tem um texto da Joana de Ângeles que marcou profundamente o nosso trabalho, a nossa vida. É um texto que você não encontra nos livros, mas se você colocar aí no Google, Sórdidos Porões, Joana de Ângeles, vai aparecer um texto, desses que foram publicados apenas em revista, em que esse texto ele guiou a gente no trabalho que a gente faz de entrega de comida para moradores de rua. E uma das coisas que a Joana de Ângeles fala ali no texto, ela fala, olha, normalmente, tem exceções, mas normalmente o tempo de recuperação da pessoa que tomou essa degradação toda ao ponto de chegar e morar no meio da rua, normalmente, quando é degradação moral principalmente, você não vai levar o mesmo tempo de degradação para trazer a pessoa de volta. Ou seja, a pessoa levou 20, 25 anos para entrar naquele estado de loucura. Ela, no mínimo, mais 25 anos para trazer a pessoa de volta. Então entra naquela questão que eu falei ainda há pouco do fruto e o tempo de amadurecer. E quem está falando é nada mais, nada menos que Joana de Ângeles. Então a gente dá um voto de um crédito e uma confiança no que ela está falando e na gravidade do que ela está falando. Mas ele vem falar para a gente aqui ainda mais, quando a gente for amparar aos doentes do corpo, não só negue simpatias também para aqueles que deliram nas ideias da posse absoluta, porque aqui na Terra a gente tem uma coisa interessante, a gente consegue ficar bem sensibilizado quando a gente vê alguém na cama de um leito de hospital, né, e sabe até o diagnóstico. Agora, quando o problema é mental, a gente começa a achar que a pessoa que está fazendo jogo mole, ela que está relaxada, e na verdade esses são os sintomas da depressão. E a gente tem visto o estrago que a depressão tem feito nos nossos tempos. Então, não é apenas doentes do corpo, mas principalmente aqueles das ideias também, da mente, precisam de amparo. Depois ele vem falar para a gente, ensina o caminho do bem aos corações ainda incultos, mas também não condena aquela pessoa que é muito inteligente, que já tem conhecimento superior, mas não tem coragem para trilhar ainda, que vai ser muito comum também. Outra coisa, ele vem falar que para a gente, vamos auxiliar os mais idosos, mas não vamos nos esquecer dos mais novos também. Aí ele vem falar, ajude o mais forte, mas também o mais fraco. Eu vou acrescentar, até aqui, na minha ousadia aqui também, né, de acrescentar o texto do Emmanuel. A gente tem que começar sempre por exemplo, a pessoa que é muito, muito pobre, você vai ajudar. Quem precisa de mais ajuda, às vezes, são aqueles que são mais ricos. Não vai precisar do amparo material. Ele vai precisar de uma amizade sincera, de alguém que esteja do lado para compreender que as provas da riqueza são provas bem delicadas, bem complicadas, e que essas pessoas precisam sim de amigos de verdade também nesse momento. Então, o Emmanuel vem chamar a nossa atenção que a gente, para poder aprender a amar, precisa desenvolver a compreensão, e a compreensão vai ser sempre com relação aos dois lados da moeda.
a gente se especializa em um para daqui a pouco abrir os olhos para o outro. E o Emmanuel está nos ajudando nisso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.